Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. Igiderme cuida de você. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá! Hoje o Pílulas de Saúde vai falar de um assunto muito importante, o envelhecimento. Vamos trazer dicas para você viver bem e se harmonizar neste período tão especial da vida. Nosso programa traz dicas de beleza e bem-estar para a terceira idade e entrevistas com especialistas que vão tirar as suas dúvidas sobre alguns problemas muito comuns na velhice. A gente volta em alguns instantes, não saia daí. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. E terceira idade não é sinônimo de sedentarismo. O exercício físico sempre foi importante, mas nesta fase da vida é essencial para manter o bem-estar e um corpo flexível, forte e resistente. Veja essa matéria que nós preparamos para você sobre ginástica para idosos. Olá, estamos aqui de novo no programa Pílulas de Saúde. Estou aqui com o senhor Dito, 80 anos, uma prova viva de que atividade física não tem idade. Eu vou passar uma série de caminhada com o seu Dito. Tá? Ele já tem suas avaliações médicas, tudo ok. O coração dele tá ok, né, Dito? Tudo certinho com o coração. Sim. Tá bom mesmo? Certo. Tranquilo? Então, tudo certinho, a gente pode começar tranquilamente. Então, seu Dito, vamos começar com um alongamento, tá? Depois a gente vai fazer uma caminhadinha aí. Seu Dito que já tá mais... com o físico em ordem, a gente vai fazer 1 hora de caminhada, tá? Mas você que está começando, é sempre importante a gente falar, meia horinha de caminhada, acho que para começar tá mais do que o suficiente. Meia hora de atividade física, qualquer que ela seja, todos os dias, já é o suficiente para você melhorar a sua qualidade de vida, ok? Vamos lá então? Vamos. Joia. Então vamos começar com o alongamento, seu Dito, fica de frente para mim. Alongada agora em membros inferiores, porque é o que a gente mais vai trabalhar na caminhada, certo? Então vamos lá, seu Dito. Pode se apoiar em mim, seu Dito? E você vai puxar a ponta do pé aqui, ó. Isso, aí. Bora. Legal, agora a gente alongou, aqueceu a musculatura. O alongamento é sempre importante, não só com o intuito de aquecimento, mas também com o intuito de aumento da flexibilidade, melhora de postura. Agora a gente pode dar uma caminhada. Então uma caminhadinha, vamos lá então? Comigo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, Dito. Vamos lá, vamos. Vamos embora. Muito bem, terminamos aí a nossa caminhada. Cansou, seu Dito? Não, estou em dia. Quer fazer mais uma, nós fazemos. Ó, 1 hora de caminhada. Não tem problema, comigo. Senhor de 80 anos, você que está em casa, você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Levanta o bumbum da cadeira, pode sair, vamos fazer uma atividade física, tá? Meia horinha é o suficiente todos os dias. Como lidar com as doenças degenerativas que podem aparecer na terceira idade? Fomos entrevistar um médico que respondeu às nossas principais dúvidas. O que causa perda de memória em idosos? É importante ressaltar o seguinte, nem todo paciente, principalmente quando idoso, quando começa a apresentar algum esquecimento, uma perda de memória, tem Alzheimer. Isso é uma coisa muito importante. Existe, por exemplo, depressão, existem outras causas, inclusive clínicas, né? Por exemplo, hipotireoidismo, anemias, que podem também causar esquecimento. Então é muito importante que a pessoa, quando perceba que tem algum problema para
lembrar de algum fato recente, para lembrar de onde colocou objetos, que procure um médico. Né? Esse médico geralmente é neurologista, geriatra ou psiquiatra, para fazer uma avaliação antes clínica, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem problemas, como eu falei, que podem ser tratados, né? E não necessariamente o esquecimento nessa faixa etária corresponde a doença de Alzheimer, entre outras possibilidades. A doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer ela tem uma relação estreita com o envelhecimento, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que quanto mais idosa a população de um país, mais prevalente a doença de Alzheimer. E é algo que assusta muito, né, as pessoas, geralmente na faixa etária mais idosa, porque quando começam a apresentar algum esquecimento, alguma dificuldade para lembrar alguma coisa, o primeiro fato que vem à cabeça é que tem doença de Alzheimer. É importante ressaltar que a doença de Alzheimer é uma das causas de esquecimento, mas existem outras causas de esquecimento que devem ser abordadas pelo médico. Então, quais seriam essas causas de esquecimento? O hipotireoidismo pode causar esquecimento, carências de vitamina, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, distúrbios, por exemplo, renais, distúrbios hepáticos, né, podem também causar esquecimento, distúrbios no cálcio, por exemplo, podem causar esquecimento. Outras causas também podem estar relacionadas a distúrbios psiquiátricos, por exemplo, depressão, né? A depressão na faixa etária idosa é muito comum, então o paciente idoso ele pode começar a apresentar um outro esquecimento e o médico deve ser capaz de relacionar esse esquecimento a uma síndrome depressiva. Por exemplo, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, melancolia, alterações de sono, né? Alterações de hábitos alimentares, agressividade, irritabilidade fazem parte também de um contexto depressivo, né? Partindo desse pressuposto de que outras causas foram afastadas, nessa investigação caberia também o exame de neuroimagem. Por exemplo, a ressonância magnética pode mostrar redução do cérebro em alguns locais específicos. Isso é um sinal indireto da doença de Alzheimer. Uma outra possibilidade também de investigação é o SPECT cerebral, embora isso seja feito só em hospitais escola para pesquisa, mas também tem um padrão típico. De qualquer maneira, hoje nós temos a concepção de que a doença de Alzheimer deve ser tratada o mais precocemente possível. Por quê? Porque os medicamentos que hoje existem para o tratamento da doença de Alzheimer retardam a evolução dos sintomas. Quer dizer, eles não são capazes de curar a doença, mas o quanto antes eles forem instituídos, eles conseguem evitar a progressão da doença. Então, um paciente que teria uma deterioração rápida das funções cognitivas, das funções intelectuais, com o uso da medicação, ele pode ter um retardo nessa piora. E vai ter muitos anos ainda em contato com a família, um contato saudável. E isso pode ser muito prazeroso, não só para ele mesmo, quanto para os familiares que o cercam. Uma outra questão que sobrevém, muitas vezes, quando o acompanhante, né, chega ao consultório com o pai, a mãe idosos com suspeita de doença de Alzheimer ou que já tem o diagnóstico, no que esse paciente pode fazer, né? Quer dizer, o paciente com doença de Alzheimer ele pode dirigir, o paciente com doença de Alzheimer pode lidar com a própria conta bancária. São perguntas muito importantes, porque numa fase leve, inicial da doença, muitas vezes esse paciente vai reunir a capacidade para lidar com o seu dinheiro, para fazer compra, para sair de casa, mas em fases mais moderadas a graves, ele pode perder a capacidade, por exemplo, de lidar com dinheiro, né? Ele pode perder a capacidade de se orientar na rua, e isso pode causar problemas. Então, existe uma ideia de que a orientação para os familiares e para o paciente com doença de Alzheimer deve ser individualmente, quer dizer, não existe uma regra para todos os pacientes. É muito importante que os pacientes com doença de Alzheimer, que eles continuem ativos intelectualmente, que eles sejam estimulados, sem, no entanto, que isso seja algo que sature, né, a paciência do paciente, porque muitas vezes, no intuito do familiar melhorar a condição, ele acaba muitas vezes pressionando esse paciente e ele se torna refratário, né, à tentativa desses familiares. É importante dizer o seguinte, a quantidade de estímulos, a atividade física contínua,
E principalmente o relacionamento saudável com outras pessoas parece que influencia de maneira positiva no desenrolar da doença. Quer dizer, os pacientes podem, apesar de ter um comprometimento de memória e outras funções intelectuais, ainda ter um bom desempenho, não só nas tarefas sociais, como nas tarefas familiares e outras que ainda dependam delas. O que é a doença de Parkinson? Existe um grande mito na população de que doença de Parkinson causa tremor, né, exclusivamente, mas a maior parte das vezes os primeiros sintomas da doença de Parkinson, na verdade, é uma dificuldade de iniciar e manter o movimento, né? Existe uma forma que é chamada rígido-acinética, em que o paciente ele tem uma dificuldade para andar, um desequilíbrio, uma lentidão de movimentos, e uma forma que é mais tremulante, né? E essa forma é a que é mais conhecida e divulgada. Nem todo tremor num paciente, inclusive jovem, é doença de Parkinson, né? Assim como nem toda dificuldade para iniciar ou manter o movimento é também doença de Parkinson. Então, para a gente fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, é necessário uma avaliação de vários itens do exame neurológico para que se possa concluir de que, excluídas as possibilidades de interação medicamentosa, às vezes, por incrível que pareça, medicamentos podem causar sintomas de Parkinson, que seja confirmada a doença e daí iniciado o tratamento. Embora a doença de Parkinson seja uma doença, em princípio, sem um tratamento específico, ou seja, sem a cura, hoje nós disponibilizamos de um tratamento que melhora bastante a qualidade de vida do doente e que, sendo uma doença crônica, eu acho que é necessário que o paciente tenha o segmento médico justamente para que ele possa, no decorrer da sua vida, ir ajustando gradualmente a medicação para obter o mesmo resultado nas tarefas que ele está acostumado. Você sabia que existem algumas técnicas para manter o seu cérebro sempre jovem? E o Pílulas de Saúde foi atrás dessas informações e você confere agora. O que é neuroplasticidade? Hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade. É um tema muito em voga, né, nas revistas até de interesse geral, né, porque hoje nós temos a ideia de que quando o neurônio morre, ele não tem mais a capacidade de se regenerar, né? Ao contrário de outros tecidos, por exemplo, o fígado. O fígado contém células que, quando morrem, conseguem se regenerar, não é o caso do tecido nervoso. E é por isso que quando um paciente sofre um acidente vascular cerebral ou alguma lesão no cérebro, geralmente elas costumam ser irreversíveis, causando sequelas neurológicas. No entanto, hoje nós temos um entendimento da neuroplasticidade como a capacidade do sistema nervoso refazer conexões. Isso é muito importante. É como se fosse uma via. Por exemplo, se eu interdito uma rua, eu posso fazer o caminho para um outro acesso. Apesar de não ter a mesma performance neurológica, é possível que, com o treinamento adequado, o sistema nervoso reconstitua alguma função que foi perdida. E muitas vezes essa reconstituição não é completa, não é 100%, mas pode ser capaz de trazer para esse paciente um ganho de função que ele perdeu com a lesão neurológica que houve. Existem alguns casos muito graves, né? Eu preciso ressaltar isso, em que a neuroplasticidade vai ter uma ação limitada, mas eu acho que é uma ideia muito interessante e que a reabilitação atualmente utiliza bastante desse conceito para poder promover o bem para os pacientes. Como proteger o cérebro ao longo dos anos? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Qual é a atitude? Existe algum medicamento, algum comportamento que pode auxiliar a pessoa a ter um envelhecimento saudável com a função intelectual também saudável? Em primeira mão, eu tenho que dizer o seguinte: o melhor hábito para que você possa ter uma saúde mental saudável é você ter bons hábitos de vida. Quer dizer, você precisa se alimentar corretamente, você precisa fazer exercícios regularmente, tá? E, antes de tudo, que você tenha também uma atividade intelectual. Não precisa ser nada muito extravagante, mas a leitura de livros, conversar sobre assuntos que exijam do seu raciocínio, né? Geralmente debater assuntos com colegas, isso é muito importante. Existem estudos recentes que mostraram que a atividade física, por aumentar a oxigenação cerebral, é capaz de melhorar também ou retardar os sinais de esquecimento que geralmente ocorrem nos pacientes idosos, né? Os alimentos, geralmente a dieta mediterrânea, que é uma dieta
rica em azeite, né, com verduras, com peixes, né, também demonstrou uma certa influência aí no retardamento de doenças neurológicas que causam esquecimento. E antes de tudo, como eu disse, eu acho que é uma atividade intelectual saudável, quer dizer, a pessoa ter o hábito de leitura, o hábito de se manter ocupada, vamos dizer assim, né, com atividades interessantes. Eu acho que isso também faz muita diferença. Lenços Softs. Esteja onde estiver, seja Softs. Lançamento? Muito bom. Ah, é lavanda. Nossa, é gostoso. É, eu falei pra você. Aí, ó. Maravilhoso. Muito bom. Tá aprovado. Delícia. Maravilhoso, viu? Lencinhos cheirosos. Obrigado. Para prevenir a rinite, evite ficar em locais fechados onde haja fumaça de cigarros, cheiro forte de tinta ou solvente e paredes úmidas e frias, com mofo ou bolor. Prefira locais arejados e ambientes expostos à luz do sol. Respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Assumir a terceira idade é estar inteira nesse período da vida, de bem com o corpo e com a mente. Por isso, a vaidade pode e deve ser cultivada, já que beleza não tem idade. Preparamos uma matéria sobre beleza para você, mulher que não abre mão de estar bonita em qualquer fase da sua vida. E no nosso programa Mais do que Especial, a gente não podia deixar de fora uma vovó que está disposta a mudar o visual e começando aqui no Estúdio W, mudando a cabeleira. Eu já vi que ela tá ali sentadinha e a gente vai até lá e apresentá-la para a Clésia para ver qual vai ser a transformação do dia. E você acompanha comigo, vamos lá. É uma mulher que tem poucos fios de cabelo branco, mas já entrou na menopausa. E aí, o que muda no cabelo da mulher? Ai, muda bastante. O cabelo, a primeira mudança é a perda de matéria, né? Que é a perda de proteínas. E para isso já existem produtos, né? Para devolver. Agora, a gente pode fazer em casa com esse tipo de tratamento? Pode fazer em casa, sim, é para uso diário. Agora, diz a lenda que a mulher não fica velha, ela fica mais loira. Você acha que isso é verdade? Ah, é verdade. Facilita bastante as luzes no caso de pessoas mais velhas? Facilita. E quando o cabelo é mais claro, facilita mais ainda, porque os fios não são tão pesados, né, tão grossos, ele é um pouco mais fino. E fazendo as luzes dá uma disfarçada, né? Melhor, você não fica escrava de estar tingindo todo mês. E você? Daí em casa vai conferir como vai ficar a transformação do cabelo da Laura, que se entregou nas mãos da Clésia. Mãos à obra, Clésia? Mãos à obra. Então vamos lá, acompanhe. Ficou bonita essa cor. Conta pra gente, Clésia. Olha, o que foi feito no cabelo da Laura, ela já tem um cabelo bonito, né?
cabelo liso. Então foram feitas mechinhas no cabelo dela e dei uma dourada para não ficar aquela mecha palha, né? Ficar um tom amanteigado. Eu dei bastante leveza no cabelo dela, ela tem muito cabelo. Então demos bastante leveza, desfiei bastante, ficou um cabelo moderno, né? Um cabelo bem atualizado e que ficou bem para ela. Você gostou, Laura? Adorei. Bom, e tá aí a dica. Vovó moderna, bonitona, com cabelo da moda. E você ainda vai acompanhar a Laura passando por um processo de transformação de pele, de corpo e muito mais. Não saia daí que a gente volta. O próximo passo é eliminar as temidas manchinhas que resolvem aparecer conforme a idade aparece. A gente está aqui no Cambuí, no Fisio Estética. A Laura já está lá dentro conversando com a Bia e você vai conferir tudo que está rolando. Vem comigo. Bom, e a gente vai entender um pouquinho mais da luz intensa pulsada. Bia, ela é recomendada para que tipo de pele? Ela pode ser feita em todos os tipos de pele, principalmente que tenha rugas e manchinhas também. E ela também é utilizada para diminuir vasinhos, né? Não varizes, vasinhos, e aqueles vermelhinhos e os arroxeados. No caso da Laura, que está sofrendo um processo de envelhecimento, por que você recomendou que ela fizesse a luz pulsada? Bom, a Laura, ela tem algumas manchinhas no rosto e algumas ruguinhas, uns traços finos de expressão. Então, ela vai fazer porque aumenta o colágeno e a mancha clareia e assim vai ficar com a pele bem branquinha. E o passo a passo? A sua cliente chega aqui, como é que funciona? Então, a gente faz uma avaliação da pele, né, de acordo com o fototipo, coloca o óculos, né, porque a luz intensa pulsada, ela emite uma luz forte, então a gente protege os olhos e passa o gel no rosto e aí em seguida a gente faz os disparos, né. E esse número de disparos depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. A pele em seguida vai ficar meio rosada, né, por uns 2 dias. E aonde tiver as manchinhas, vai ficar mais escura. É onde depois vai clarear e vai sumir as manchas. de saúde, claro, não poderia deixar de lado os cuidados que exigem a pele madura. Entenda sobre o envelhecimento cutâneo e saiba mais sobre mancha senil, bem como produtos e tratamentos que são boas opções para você que deseja uma pele jovem e bonita. Você confere agora todas essas dicas com a dermatologista doutora Camila. O que causa o envelhecimento da pele? O envelhecimento cutâneo cronológico, ele é somado aos fatores externos. Os fatores externos são os principais causadores do envelhecimento cutâneo. Lógico, tem a parte genética, que faz você ter uma perda da elasticidade cutânea causada pela diminuição da renovação celular, e também os fatores externos somados, como o cigarro, como o estresse, como até principalmente a própria radiação ultravioleta, que hoje em dia é considerado o principal fator do envelhecimento cutâneo, que recebe o nome específico que é de fotoenvelhecimento. Quais os cuidados que a pele madura deve ter? A pele madura, ela deve receber alguns cuidados especiais, mas é imprescindível a gente falar novamente sobre o uso do filtro de proteção contra a radiação ultravioleta. Quando a gente compra um filtro na farmácia, na drogaria, é importante a gente ver que tem um item ali escrito PPD. O PPD é o que te protege contra a radiação ultravioleta A, que é a principal causadora do fotoenvelhecimento. Quando a gente fala de pele madura, a partir dos 30 anos, na verdade não é uma pele madura, mas a gente já começa a introduzir alguns ácidos. E esses ácidos, eles vão fazer o quê? Eles vão acelerar a renovação celular, que é exatamente o que começa a faltar ao longo dos anos.
Além disso, a gente coloca alguns ativos que vão aumentar a tensão da pele, que vão preencher aquelas rugas, que vão ajudar na pele, tanto na questão do viço, quanto na questão do brilho e também para amenizar aquelas ruguinhas que já vão se formando ao longo dos anos. Quais os tratamentos para rejuvenescimento da pele? Hoje em dia existem inúmeros tratamentos, que vão desde tratamentos mais tópicos, mais conservadores, quanto tratamentos mais invasivos. Se a gente for pensar na base de qualquer tratamento, a gente precisa começar com um tratamento com o médico, com o profissional, que vai te indicar o melhor creme para usar em casa, um melhor nutricêutico para você usar e também os tratamentos de consultório. Aí a gente vai desde os peelings, que são aplicação de ácidos, que vão ser camada dependente ou tempo dependente, que o médico vai indicar o melhor para a sua pele. Tem também a toxina botulínica, que a gente não pode deixar de citar. Ele vai fazer uma paralisação daquele músculo que a gente usa com muita frequência. Utilizar aquele músculo é a base de toda aquela ruguinha que vai se formando ao longo dos anos. Uma vez que aquela ruguinha já está formada, a gente precisa colocar alguma coisa para preencher e fazer essa ruguinha subir. É aí que entra o ácido hialurônico, que é o preenchedor. Além dessas duas outras tecnologias, a gente tem também a tecnologia, que são os lasers, a luz pulsada, que vão funcionar tanto para estimular o colágeno, quanto para refazer aquela ruga uma vez que ela já estiver instalada. Quais os cuidados diários que devemos ter com as mãos? Bom, a pele das mãos, nós costumamos dizer que a pele das mãos é o que entrega a real idade de uma mulher. Por que isso? A gente geralmente usa ácido no rosto, ácido no colo, protetor no rosto, protetor no colo, mas a gente nunca se lembra de passar os mesmos produtos nas mãos. É engraçado porque no consultório, na prática, no consultório, no dia a dia, a gente vê que as pessoas procuram um dermatologista para se queixar de qualquer outra região do corpo, mas dificilmente alguém se lembra de se queixar das mãos. É muito importante a gente passar a mesma camada de filtro que usa no rosto, usar nas mãos, porque são eles que vão mostrar aquelas manchinhas que a gente chama de melanose solar e elas são de muito difícil tratamento, porque geralmente a gente esquece de passar o filtro, a gente lava muito as mãos, mas esses tratamentos podem ser com peelings, com luz pulsada, podem ser com diversos tratamentos que vão amenizar aquela idade que a nossa mão deixa um pouco mais aparente. Como tratamos as manchas que aparecem com a idade nas mãos? Bom, essas manchinhas, antigamente elas eram chamadas de melanose senil. Essa melanose senil, hoje em dia a gente já sabe que a mancha não é pela idade que ela aparece, é pela própria radiação ultravioleta. Então, mais uma vez, a gente entra com aquela proteção em termos de filtro solar a cada 2 horas. Importante um filtro sempre acima do fator 30 e essa reaplicação a cada 2 horas é imprescindível. De tratamento que a gente tem, existem vários tipos de tratamento, como por exemplo os peelings com ácido tricloroacético, que é o ATA, a gente pode usar em várias concentrações dependendo de cada tipo de pele, somado a outros peelings, até um por cima do outro para ter um resultado melhor, avaliando, lógico, a qualidade da pele de cada paciente, o cuidado que ela teve previamente e o grau das manchas. Depois disso, a gente também tem a luz pulsada. A luz pulsada, lógico, ela tem um custo maior, mas ela tem um resultado melhor com menos sessões. O importante da luz pulsada é que você consegue não só eliminar aquelas manchinhas, mas também consegue estimular um colágeno que melhora aquele aspecto de esqueletização da mão. E o Pílulas de Saúde de hoje termina por aqui. Para o próximo domingo, nós preparamos um presente especial para o Dia dos Pais. Não perca! Tenham uma ótima semana e até lá! Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família.